Bom, pessoal, vamos revisar aqui um pouquinho do que a gente viu na aula passada, né? Foi o Simple Present. O que a gente viu? Que no Simple Present o verbo fica igual para todo mundo, né? E a gente precisa acrescentar S quando o sujeito for he, she ou it, ok? Porém, em alguns verbos assim, né? O que a gente vai ter que fazer? Se eles terminarem em O, Z, SS, SH, CH ou X, a gente vai precisar acrescentar ES. E se o verbo for terminado em Y e antes desse Y tiver uma consoante, a gente vai tirar esse Y, né? Colocar um I no lugar dele e depois acrescentar ES. Então, isso a gente já viu na aula passada. O que nós vamos ver hoje? Né? Eu vou ler esse texto aqui, depois a gente também vai fazer uma leitura individual dele e a gente vai ver outras formas de usar o Simple Present. Na aula passada a gente viu a forma afirmativa. Hoje nós vamos ver a forma negativa e a forma interrogativa, tá bom? Então, deixa eu pegar meu lápis aqui para eu fazer as marcações. Hello. My name's Steve McManaman. I come from Glasgow, in Scotland. Então, o verbo aqui está normal, ó. I come. But now I live and work in London. I have a very small flat. Okay, flat is the same as apartment. A very small flat near the center. It looks, observem aqui, ó, o verbo com S, porque o sujeito é it, ok? Very beautiful. I live there with two friends, Bobby Robson and Alex Brown. I am a waiter and I'm also a drama student. Drama is the same as cinema, theater. Drama student é quando uma pessoa quer ser actor ou actress, ok? I work part-time in an Italian restaurant. I eat Italian food. I don't drink beer. I don't like it. I speak French, but I don't speak German. And I don't play sports. I want to be an actor. My roommate Alex plays sports every day. He wants to be an athlete, but he doesn't like acting. He says arts are for girls. His sister Susan loves music. Então, observa que o verbo está com S. Nesse aqui, no says, é porque o sujeito é he. E nesse aqui, porque o sujeito é she, Susan, né? Ela. But she doesn't love sports. Bobby studies business. He wants to be a businessman. He doesn't like acting too. What does he like then? I don't know. Now, tell me about yourself. What do you want to be? Ok? Então, eu marquei alguns verbos aqui, mas eu vou tirar daqui exatamente algumas frases. Por exemplo, ele disse aqui, ó, I don't drink.
Se essa frase fosse afirmativa, a pessoa diria I drink, tá? Eu bebo, por exemplo, I drink Coke. Eu bebo Coca. E aí a pessoa, deixa eu colocar com letra maiúscula, que é a marca Coca-Cola. I drink Coke. Aí eu disse isso, que eu bebo Coca-Cola. A Isabelle não bebe, então a Isabelle vai dizer assim, I don't drink Coke. Então, o que que a gente vai observar na aula de hoje? A gente está vendo isso aqui, ó. Quando for na negativa, a gente vai ter que usar esse don't, que é o mesmo que o do not, tá bom? Agora, quando o sujeito for, por exemplo, Susan loves music. Estão vendo ali, ó? Susan loves music. Então, a Susan ama música. Mas a Susan não gosta de esporte, ó. She doesn't love sports. Então, olha o que nós temos aqui agora. Quando o sujeito for she, a gente vai ter que acrescentar o S no verbo, né? Que a gente viu na aula passada, ó, loves. E quando for na forma negativa, a gente tem que colocar o doesn't e o love fica normal sem S, tá bom? E qual seria a forma de pergunta, forma interrogativa? E aí a gente tem aqui embaixo, olha, umas perguntas, estão vendo? O does vem na frente do he. Tá vendo? What does he like them? E o do na frente do you. What do you want to be? Então, vou escrever isso aqui ao lado, tá? Na negativa, a gente já viu que a gente usa don't. E quando for o sujeito he, she ou it, a gente vai usar doesn't, ok? Na interrogativa, o que que a gente faz? Ó, por exemplo, what does he like? What does he like? O verbo é o verbo like, tá? E o sujeito é he. E eu disse assim, quando o sujeito é he, tem que acrescentar S no verbo. Mas na interrogativa, o que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar o does antes do he, tá bom? Desse he aqui. E se o sujeito não for he, she ou it, a gente vai usar o do. What do you like? Vamos supor. Vamos fazer a mesma pergunta para não ficar com dúvida. O que você gosta? What do you like? Então, observem que agora o verbo também continua normal, só que o meu auxiliar aqui, ó, que eu usei foi o do. Tá ok? O que vocês vão fazer em relação a essas coisinhas que eu marquei no texto? Vão anotar a tradução desses verbos. Não precisa traduzir tudo, tá bom? Por exemplo, se aqui, vou escrever aqui do lado, ó. Se aqui em cima tá live, live é morar ou viver. Vocês vão anotar aí. Aqui embaixo, ó, ele fala, deixa eu ver se ele fala don't live. Ele não fala don't live, né? Mas ele fala don't like. Eu quero que vocês anotem da mesma forma que está escrito ali, para vocês gravarem bem, tá? Por exemplo, don't like quer dizer não gosta. Tá ok? Aí vocês vão fazendo uma listinha de vocês aí. Só para vocês gravarem que esse don't, doesn't vai sempre indicar para vocês que é um não, tá bom? No presente. Então, agora eu vou fazer algumas perguntas para vocês, tá? Então, eu vou anotar aqui as minhas perguntas. E aí, enquanto isso, vocês vão pensando aí. Vão achar ali no texto, tá bom? Where does Steve live? 2. Where does he work? Deixa eu dar mais espaço. 3.
does he work? And number 4, what does he study? Ok? Então, vamos achar aqui no texto, ó. Where does Steve live? Então, a gente vai achar esse verbo aqui para a gente achar a resposta dele, tá bom? My name is Steve McManaman. I come from Glasgow in Scotland, but now I live and work in London. So, a resposta está aqui. Então, a gente vai colocar aqui, deixa eu trocar a cor. Ao invés de a gente colocar I, que é eu, a gente vai usar he. He, o verbo aqui é o live. Então, ó, o verbo tem que ter S, ó, lives in London, ok? Number 2, where does he work? Então, ó, ele diz aqui, ó, o verbo é work. Então, eu quero saber não a cidade que ele trabalha, eu quero saber onde, tá bom? Ele diz aqui, ó, I work part-time in an Italian restaurant. Então, vocês vão escrever aqui para mim. He, o verbo work tem que ter S, works, in an Italian restaurant. How long does he work? How long, pessoal, é o tempo, tá bom? Por quanto tempo? Aí vocês podem dizer, por exemplo, eu pergunto, how long do you study? Você pode dizer, eu estudo à tarde, eu estudo de manhã, ou você pode responder, eu estudo de 1 às 5, tá? Então aqui eu decidi colocar essa pergunta porque tem uma coisinha muito legal aqui no texto. Ele diz que, ó, I work part-time. Part-time são essas pessoas que, na verdade, são como se fossem estagiários, né? Eles trabalham meio período, ó, parte do tempo. Quer dizer, meio período num restaurante italiano. E o outro período do dia dele, ele é estudante, tá bom? Então, vocês vão colocar aqui, ó, he works part-time. Só isso. What does he study? Aí eu coloquei essa pergunta para a gente lembrar que vai ter uma mudança no verbo, tá bom? Então ele disse aqui, ó. I'm also a drama student. Então o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar assim, ó. He. O verbo study é um verbo terminado em Y. Só que antes do Y, a gente tem uma consoante. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai trocar o Y por I e acrescentar ES, tá bom? Então, a gente vai dizer, he studies drama. Ok? Ele estuda atuação, teatro. Ok? Agora, nós temos aqui, vou colocar aqui para vocês umas frases na afirmativa. E aí vocês vão me dizer como é que seriam essas frases na negativa ou na interrogativa. O que que a gente precisa fazer, tá bom? Então, por exemplo, deixa eu colocar o you. You eat hamburgers on weekends. You eat hamburgers on weekends. Eu vou colocar mais uma frase aqui. Vocês não conseguem escrever, né? Só rabiscar, não é? Desculpa, pessoal. She teaches
mathematics at Fibra School. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que observar, achar aqui, é o verbo. Então, na primeira frase, nosso verbo é o verbo eat. Ele não modifica nada nele, não acrescenta S, nada, porque o sujeito é you. Então, o auxiliar para esse you é o do, né? Na verdade, no presente, no simple present, a gente vai usar os auxiliares do ou does, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente passar essa frase para negativa, o que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar o don't depois do you. You don't eat e vai continuar a frase. Hamburgers on weekends. Então, a gente tem aqui, ó, na estrutura negativa, don't eat. Tá vendo? Já na interrogativa, o que a gente vai fazer? Se a gente quiser, por exemplo, a tradução da minha frase é: você come hambúrguer todo final, né, nos finais de semana. Então, a segunda é: você não come. E a outra é uma pergunta: você come hambúrguer no final de semana? Então, ó, do you eat? E vai continuar a frase, ó, hamburgers on weekends. Então, o que aconteceu aqui agora? Além do verbo eat, depois do you, eu acrescentei aqui o do para fazer perguntas, tá bom? Então, depois vocês anotem isso aí no caderno. Ó, afirmativa, negativa e interrogativa. Tá bom? Então, a próxima aqui, ó. She teaches mathematics at Fibra School. Então, a gente tem aqui, ó. A gente acrescentou ES, primeiro o verbo, né? Teaches. E nós acrescentamos ES nesse verbo. Por quê? Porque primeiro a gente teria que acrescentar S, porque o sujeito é she. Mas esse verbo termina com CH. Então, se acrescentar só S, teaches, ia ficar meio estranho na hora de falar. Então, por isso a gente coloca um E e daí fica teaches, ok? Então, agora nós vamos passar essa frase para negativa. Então, se o auxiliar para you é do, o auxiliar para she é does. Então, a she does. A gente poderia escrever assim, ó, does not. Tá vendo? Mas o que a gente fez? A gente uniu e tirou a letrinha O. Doesn't. O teach vai ficar sem S, porque o S já está aqui nessa palavrinha. E continua a nossa frase. Então, vamos marcar aqui quais foram as mudanças. Ó, doesn't teach. Tá ok? Na interrogativa, a gente já sabe que o auxiliar é does. Então, vai ser o does que vai vir na frente, ó. Does she, o teach continua sem S, e a gente coloca, continua a nossa frase, mathematics at Fibra School, na escola Fibra, né? Como se fosse isso, que a gente estivesse perguntando. O nome vem sempre na frente. Então, aqui a gente tem, ó, o verbo aqui certinho no lugar dele. E agora, o does, para mostrar que é uma pergunta no presente, tá bom?